Fala pessoal, boa noite, muito bem-vindos à edição desta sexta-feira, dia 1º de agosto de 2025 do Cidadania SA, seu jornal diário com as notícias dos absurdos do Brasil e do mundo. Dia 1º de agosto, que deveria ser o dia do início da taxação do Trump, o taco, né? Quem sabe aí muito bem. E acabou que foi o retorno do STF, das férias, do recesso, e um dia histórico no STF. Então eu vou falar praticamente só disso no jornal de hoje. E tem um pouquinho da Zambelli para alegrar a nossa noite. Eu não sei que horas vocês estão assistindo isso aí, tá bom? Então basicamente hoje falaram, lá no retorno do STF, o Barroso, que é o atual presidente do STF, o Gilmar Mendes, que é o decano do grupo, e o Alexandre de Moraes, obviamente. Isso porque o STF já havia, enquanto entidade, soltado uma nota nas redes digitais essa semana, falando o que a gente esperava, todo mundo sabia, e o que os magistrados falaram hoje. Então eu vou trazer aqui os principais pontos de todo mundo. Começou o Barroso, como eu disse, o presidente atual do STF. O Barroso defende Moraes e diz que todos os réus serão julgados sem interferência. Ele saiu em defesa do Alexandre, obviamente. Aspas para ele. Nos últimos anos, a partir de 2019, vivemos episódios que incluíram tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, tentativa de explosão de bomba no Supremo Tribunal Federal, acusações reiteradamente falsas de fraude eleitoral na eleição presidencial, disse o Barroso. Continua. A denúncia da PGR foi aceita com base em indícios de crime. As ações penais têm sido conduzidas com observância do devido processo legal, com transparência em todas as fases do julgamento. Faça aqui um reconhecimento ao relator das diversas ações penais, o ministro Alexandre de Moraes. Com inexcedível empenho, bravura e custos pessoais elevados, está se referindo a Magnitsky também, conduziu ele as apurações e os processos relacionados aos fatos acima descritos. Nem todos compreendem os riscos que o país correu. Vários não compreendem, né? Tem um monte que vem a comentar aqui. E a importância de uma atuação firme e rigorosa, mas sempre dentro do devido processo legal. Há nos autos confissões, vídeos, áudios, textos e outras provas que visam documentar os fatos. A marca do judiciário brasileiro, do primeiro grau ao Supremo Tribunal Federal, é a independência e a imparcialidade. Todos os réus serão julgados com base nas provas produzidas, sem qualquer tipo de interferência, venha de onde vier. É assim que tem que ser. Os poderes, os três poderes, precisam ter independência. Senão a coisa não funciona, tá bom? O que mais que ele falou aqui? Aí depois veio o Gilmar, tá? Falou mais um monte de coisa. Eu adoraria que quem tiver tempo e interesse assista ao pronunciamento dos três. Foi uma data histórica no STF. Foram firmes, sem serem provocativos. Mesmo o Alexandre, que tinha todos os motivos para estar puto da vida, estava enérgico, mas não provocando, não cutucando, fazendo o trabalho dele. Tá? O Gilmar acusa falsos patriotas de conspirar contra o Brasil e avisa: haverá resposta. O que se tira principalmente de hoje, de várias coisas, né? Mas assim, o Bananinha não pode botar o pé no Brasil nunca mais. Enquanto for essa galera, enquanto for um governo, né, que não seja da extrema direita, se ele pisar aqui ele vai ser preso. Isso está muito claro, tá? O decano do STF, Gilmar Mendes, critica opositores que atacam a corte, defende Moraes e classifica a conduta como traição aos interesses nacionais. O decano qualificou como irresponsáveis e pusilânimes aqueles que se autoproclamam patriotas enquanto agem, nas suas palavras, abertamente contra os interesses de seu próprio país. E a gente sabe que o Gilmar não é do lado muito, né? Mesmo o Alexandre, que o povo fala que é de esquerda, não é. Filiado do PSDB.
Foi indicado pelo Temer, pelo Michel Temer, o golpista. Então ele não tem nada de esquerda. O ministro ele voltou ao afirmar que não haverá espaço para impunidade. Aos propagadores da instabilidade e do caos, não tenham dúvida de que seus atos criminosos, praticados contra autoridades constituídas e contra o povo brasileiro, receberão uma resposta à altura por parte do Estado brasileiro, declarou ele. Para Gilmar, tais ações configuram não apenas ataques a indivíduos ou cargos, mas uma afronta direta à soberania nacional e ao Estado de Direito. Ele detalhou que esses ataques não ocorrem de forma isolada, mas fazem parte de uma ação orquestrada que busca interditar o funcionamento do judiciário e minar a independência das instituições. O crescimento dessas investidas acompanha a revelação de provas contundentes colhidas no curso das investigações, segundo ele, tá? Ainda segundo Gilmar, a democracia brasileira é forte. Ele criticou a manipulação deliberada da opinião pública por parte desses grupos, que, segundo ele, usam narrativas fabricadas e desinformação para desacreditar o Supremo e criar um clima de desconfiança generalizada. Essa estratégia, alertou ele, serve para desviar a atenção das graves acusações que os próprios articuladores enfrentam na justiça. Ele concluiu reforçando a confiança na resiliência das instituições brasileiras. Aspas, a democracia brasileira é forte e resiliente, disse, sublinhando que o STF não se curvará a intimidações e permanecerá firme na defesa da Constituição, pronto para enfrentar todas as ameaças, venham de onde vier. Pode ver que ele segue o mesmo caminho do Barroso, tá? E lembrando sempre que hoje a gente está no momento mais longo de democracia da história do país. E o STF nem sempre foi isento. O STF trabalhou com a ditadura. O STF fez o que fez com a Dilma. O STF fez o que fez com o Lula. Então assim, mas hoje a gente pode dizer que, com uma exceção ou outra, porque ninguém é perfeito, não é mesmo? Trabalham bem, né? Trabalham muito bem, principalmente nessa questão da tentativa de golpe de Estado, tá? Agora, depois disso aí, quem falou foi o Alexandre de Moraes. E aí eu vou pegar essa matéria aqui no G1, tá bom? Da Fernanda Vivas, do Afonso Ferreira, Ana Flávia Castro, Mariana Labosier e Márcio Falcão. Caramba, quanta gente. Moraes diz que vai ignorar sanções de Trump e que STF não se dobra a ameaças. As ações prosseguirão, aspas para ele, tá? O rito processual do STF não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do STF irá ignorar as sanções praticadas, tanto a ele quanto ao Brasil. Esse relator vai ignorar as sanções que lhe foram aplicadas e continuar trabalhando, como vem fazendo no plenário, na primeira turma, sempre de forma colegiada. Isso é muito importante, que teve um ser iluminado que veio aqui falar que o Alexandre rasga a Constituição. Ele não define nada sozinho. Todas as decisões dele passam pelo colegiado, como a dos outros ministros do STF também, né? Ele prosseguiu. Esta corte vem e continuará realizando sua missão constitucional. Em especial, neste segundo semestre, realizará os julgamentos e as conclusões dos 4 núcleos das importantes ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro. Continua. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles. Acham que estão falando também com milicianos. Mas não estão. Estão falando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Ele usou milicianos algumas vezes para se referir à família, principalmente. Não deu nome, certo? Mas quem assistiu entendeu. Se você não assistiu, eu peço que assista, tá? STF não vai ceder a pressões. No pronunciamento, ele disse o seguinte: não é possível pressões, coações, no sentido de querer obter, repito, entre aspas, um espúrio arquivamento imediato dessas ações penais, sob pena de se prejudicar a economia brasileira, o sustento das pessoas, o trabalho dos brasileiros e das brasileiras.
Moraes também é relator de um processo na corte que investiga a atuação do deputado licenciado Eduardo Bananinha. Nos Estados Unidos, desde fevereiro, o parlamentar tem dito que atua junto a autoridades americanas por sanções ao STF. Moraes defendeu que tais tentativas de obstrução à justiça, realizadas por brasileiros supostamente patriotas, achei isso aqui fantástico, a favor de interesses estrangeiros, têm uma única finalidade: de obstruir o devido processo legal e garantir o arquivamento de ações penais para beneficiar pessoas que se, abre aspas, acham acima da Constituição, da lei e das instituições. Segundo ele, há uma tentativa de afastar ministros de suas atuações na tentativa de favorecer réus. Ele também disse que isso é uma perpetuação da tentativa de golpe. O golpe continua, a tentativa de golpe continua. Aspas aqui. Ameaças aos presidentes das casas congressuais brasileiras, sem o menor respeito institucional, sem o menor pudor, sem a menor vergonha, na explícita chantagem para tentar obter uma inconstitucional anistia. Tem que pegar os detalhes do que ele está falando. Uma chantagem que é: solta o meu pai que não tem mais taxa, solta o meu pai, que nem preso, tá? Não foi julgado ainda. Solta o meu pai que tira a Magnitsky do Alexandre. Uma inconstitucional anistia. Ele já colocou aqui. A anistia é inconstitucional. Se passar na Câmara, não passa no STF. Os recados dele aqui estão claríssimos, tá? Continuando. Ou em relação ao presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, obter um início de procedimento de impeachment contra ministros dessa Suprema Corte, sem existência de qualquer indício de crime de responsabilidade, mas sim por discordar da legítima atuação desse Supremo Tribunal Federal no exercício da sua competência jurisdicional concedida diretamente pela Constituição Federal, em uma tentativa patética de tentar afastar seus ministros. Ainda críticas à atuação de brasileiros fora do país. Moraes também compara... Ainda no discurso, o ministro afirmou que uma organização criminosa, os milicianos, organização criminosa, age de forma, aspas, covarde e traiçoeira para submeter o STF ao crivo de um Estado estrangeiro. Ele também comparou a atuação desses grupos com a de milícias e criticou os projetos de anistia que tramitam no Congresso, que, segundo ele, são inconstitucionais. De novo, aspas, temos visto recentemente as ações de diversos brasileiros que estão sendo processados pela PGR ou investigados pela Polícia Federal. Estamos vendo diversas condutas dolosas e conscientes de uma organização criminosa que age de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do STF ao crivo de autoridade estrangeira. Ele ressaltou ainda que muitas dessas ações covardes foram movidas pelo que ele chamou de pseudopatriotas que não tiveram coragem de permanecer no país. É o que eu falo aqui direto, não é mesmo? Em referência indireta, aqui a matéria diz indireta, para mim é referência direta a pessoas como o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. Aspas ainda para o Alexandre. Mais do que ataques criminosos, o que se observa são condutas ilícitas e imorais, justificou ele. Ele ainda reforçou que o STF, a PGR e a Polícia Federal não se vergarão a essas ameaças, em consonância com as falas anteriores de seus colegas da corte. Então as falas foram todas no mesmo caminho, obviamente, né? Aspas aqui, a soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. O modus operandi é o mesmo: incentivo a taxações ao Brasil, incentivo à crise econômica, que gera crise social, que por sua vez gera crise política, para que novamente haja uma instabilidade social e possibilidade de um novo ataque golpista. É isso. A grande maioria das coisas que foi falado, tá? Ele falou muito mais, mas eu trouxe as que eu acho mais importantes. Tem mais algumas matérias aqui, tá bom? Falando sobre o que aconteceu hoje no STF. Eu peço que vocês leiam e que quem possa assista os vídeos, tá?
tem aqui da CNN também, falando toda a ordem aqui das manifestações dos ministros do STF, aqueles que se manifestaram. Ele disse assim no fim da fala ainda. Ele afirmou que vai ignorar as sanções que lhe foram aplicadas e seguir seu trabalho. Aspas para ele. Este relator vai ignorar as sanções que lhe foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma. Esta corte continuará realizando sua missão constitucional e, neste segundo semestre, realizará o julgamento e as conclusões dos 4 núcleos das importantes ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado e 8 de janeiro de 23. O PGR também falou, né? Esqueci, o Gonê também falou, e a AGU também falou e disse que vai tomar medidas. O advogado-geral da União, Jorge Messias, representando a gestão do presidente Lula, disse que vai tomar todas as medidas cabíveis contra as sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes pelos Estados Unidos. A AGU está vigilante e adotará todas as providências necessárias para a defesa da soberania nacional. Mas o Alexandre já tinha dito ontem, que ontem teve um jantar, né, que o Lula ofereceu para os ministros do STF, o Alexandre já falou que não queria ajuda porque ele não quer mexer nisso aí agora. Como eu disse no outro vídeo, ele está 2 anos sem visto para os Estados Unidos, não está nem aí, não está querendo renovar, então ele não está muito preocupado com isso, tá bom? Então assim, foi um dia histórico, foram mensagens importantes, recados muito claros para quem quer entender, né? Para quem tem um pouco de cérebro, e saíram outras pesquisas hoje em relação ao uso da tornozeleira pelo inelegível, em relação à possibilidade dele fugir. A grande maioria, tirando aqueles 36, 35, que é um número mágico do Bolsonaro, que eu acho que até a eleição isso deve cair, deve ficar ali no nível do que era no auge da pandemia, que eram uns 15% daqueles abilolados que defendem o cara, que se ele bater numa criança na rua vai dizer que a culpa é da criança, que se ele jogar um saco de gato no rio vai falar que os gatos mereceram morrer daquele jeito. Então tudo que o cara faz, eles justificam e aceitam e apoiam. Mas tem muita gente lá. E tem gente nessa galera, nesses 36, que acha que a ditadura é ótima, que tem que voltar mesmo. Tem maluco pra tudo nesse planeta, não é mesmo? Mas assim, a grande maioria da população está do lado das ações do Alexandre de Moraes. Tá? Eu falei que eu ia falar da Zambelli porque hoje saiu a decisão. Justiça italiana decide manter prisão de Carla Zambelli. Ela foi condenada por envolvimento, sempre bom lembrar, na invasão do sistema de Conselho Nacional de Justiça. É esse crime, não é nem aquele outro que ela saiu com a arma na mão atrás do jornalista no dia da eleição, um dia antes da eleição, né? Porque teve uma audiência de custódia hoje, realizada na Itália, e ela vai continuar presa enquanto tramita o processo de extradição solicitado pela Justiça brasileira. Durante a sessão, Zambelli declarou não ter intenção de retornar ao Brasil e expressou o desejo de ser julgada novamente na Itália, país do qual também é cidadã. A deputada estava acompanhada do advogado italiano Per Emilio Sammarco. Tanto a defesa quanto o Partido Liberal acionaram autoridades italianas com o objetivo de impedir a extradição. O processo seguirá agora para a Corte de Apelação de Roma, onde a Justiça italiana e os representantes legais da deputada irão apresentar seus argumentos. A decisão da Corte ainda poderá ser levada à Corte de Cassação, a instância judicial mais alta da Itália. Então, continua vendo o sol nascer quadrado na Itália, né? Porque assim, ela se diz cidadã italiana, mas nunca morou lá, não fala italiano, não sabe nada da Itália, só tem o passaporte como muitos brasileiros têm. Só que a Itália está passando por um processo da questão dos imigrantes. Eles querem mandar todo mundo embora, querem mandar os africanos de volta para a África. Quando era importante, quando vocês tinham lá as colônias e exploravam, aí tudo bem, podia, né? Mas assim. Então, dizem alguns especialistas que a chance dela ser acolhida lá não é grande. Mas a mulher lá que manda na Itália é da extrema-direita. Então a gente não sabe. Mas por enquanto ela continua presa. Tá bom? Então eu peço encarecidamente para todo mundo: leiam as matérias, assistam os vídeos que estão nas matérias sobre o pronunciamento do Barroso, do Gilmar Mendes e principalmente do Alexandre de Moraes. Tem vários recados lá. Basta querer entender. Tá bom? Essa foi a edição de hoje,
sexta-feira, dia 1º de agosto de 2025. Um ótimo começo de agosto para todo mundo, um ótimo fim de semana. Até segunda.